A paz do Senhor, irmãos. Eu sei que vocês não gostam desses vídeos onde eu coloco essas paisagens aqui, onde eu fico tentando mostrar para vocês o local onde eu estou, mas entendam, irmãos, eu estou fora da cidade e eu preciso de continuar colaborando aqui com o canal, trazendo conhecimento para vocês, e nem sempre é do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Então eu já peço desculpas antecipadas, mas quando eu vi ontem, ou antes de ontem, esse vídeo vai chegar atrasado, viu, irmãos? Ele não vai chegar hoje para vocês. Ele deve chegar daqui a 2 dias, porque eu estou num lugar muito afastado das cidades. E aproveito e gravo esses vídeos para vocês, para colaborar com o canal, para ajudar a vocês a se despertarem enquanto é tempo, porque tem uns irmãos que com certeza não despertam mais, mas aqueles que já despertaram vão ter o conhecimento aumentado, e aqueles que não se despertaram, mas ainda existe uma esperança de se despertarem, então o tempo é agora. Então, irmãos, eu fui marcada em vários vídeos em redes sociais falando de uma nave-mãe que está estacionada em determinado ponto do céu e que iria se apresentar na posse de Trump. Bom, eu sabia que isso não iria acontecer, não agora, mas eu acredito que esse contato ele vai acontecer até 2027. Prestem atenção, porque segundo os ufólogos, segundo os estudiosos nesse assunto, segundo o próprio Trump, inclusive ele já está até pedindo explicação do FBI, de quem estava pesquisando acerca dessas luzes que estavam acontecendo, que o pessoal começou a chamar de OVNIs. Ele queria que isso fosse explicado para os americanos. Isso a gente sabe que são coisas que não são desse mundo. Eu fiquei sabendo que uma nave-mãe de 170 quilômetros, ela estava no ar, só esperando a hora de receber as boas-vindas de Trump. Lembrando, como eu disse para vocês, que o próprio Trump falou que iria esclarecer tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. Então nós temos muitas informações chegando e reforçamos para vocês, irmãos, que o mundo espiritual ele realmente existe. E ele vai fazer essa interação agora nos últimos dias com os seres humanos. Isso é bíblico, irmã? É. Leiam o Apocalipse com o espírito de sabedoria e entendam o que foi profetizado. Irmãos, os filhos dos anjos caídos, eles estão aqui. Quando houve aquele dilúvio, foi tudo destruído. Não é assim que a Bíblia fala? Pois é. Mas esses anjos caídos, eles não foram destruídos. Eles são seres espirituais. E eles continuam agindo, irmãos. Mesmo depois do dilúvio, eles continuam agindo. Tanto é que as obras que não foram explicadas ainda, as construções, as grandes construções que temos aí no mundo, que até hoje nenhuma tecnologia conseguiu explicar, são obras deles. Essas obras que eu estou mostrando aí, são obras de quem? Dos anjos caídos, dos filhos dos anjos caídos. Então eu vou falar uma coisa aqui para que vocês pensem. Jesus nos alertou que a sua segunda vinda seria como nos dias de Noé, não foi?
E como é que foi esses dias de Noé? Porque na Bíblia não nos fala. Só fala que o pecado tinha alcançado níveis inimagináveis e que houve um homem a quem o Senhor entendeu que continuava uma pessoa reta diante dos olhos dele, e ele avisou para Noé com a família dele, pediu a Noé que pregasse, falasse sobre o que ia acontecer, e é aquela história que vocês já conhecem. Mas não foi isso, irmãos. Nós não podemos esquecer, irmãos, que muitas coisas foram retiradas de nós. Porque na época dos dias de Noé, como o Senhor Jesus falou, não era somente o pecado. Algo, irmãos, além da nossa compreensão, estava acontecendo naquela época. Por isso que eu digo para vocês que conhecimento é poder. Mas o Senhor agora, Ele está nos revelando. Então a verdade é essa. Os anjos caídos continuaram no mundo, mesmo depois do dilúvio. Lembrando que chegamos a um nível de conhecimento agora anormal. São coisas que estão acontecendo fora da bolha e vocês não ficam sabendo porque eles não querem que vocês saibam. A coisa, irmãos, está tão grande que dizem que para cada avanço que a ciência tem em um ano, é como se ela tivesse alcançado 300 anos de avanços. Então vocês perguntam assim, pois é, irmão, mas o que aconteceu, tirando o pecado, nos dias de Noé, que não foi relatado para nós? Então eu vou dizer para vocês, irmãos, na época de Noé existiam híbridos, bestas humanas. Construções super avançadas em tecnologia. E tinham gigantes naquela época. E os gigantes, eles já estavam ameaçando a humanidade. Porque eles já tinham devorado tudo e eles começaram a literalmente se alimentar daquele líquido vermelho. Sabe qual? Pois é, aquele que existe A, existe AB, existe O. Mas eles partiram diretamente para se alimentar de... Eu estou tentando fazer de tudo para mim não ser bloqueada. Então eles começaram a se alimentar de gente. Então, irmãos, os dias de Noé eles foram marcados por essas anomalias e outras, que agora já estão surgindo em nossos dias. Lembrando para vocês que a Alemanha, ela já anunciou que vai criar um exército de super robôs que vai para os campos de batalhas no lugar dos humanos. No Japão, irmãos, já anunciaram que vão misturar gente com bichos. Lembram lá dos minotauros? Nos dias de Noé já existiam minotauros. Então muitas coisas eles tiraram de nós. Prestem bem atenção, irmãos, como as trevas ela trabalha. Se eles não tivessem tirado esse conhecimento de nós, irmãos, há muitos anos a gente já saberia que num determinado momento haveria a fusão de bichos e animais. Haveriam híbridos. Não pensem em vocês, acorda, acorda.
Abram suas mentes, não é nada disso. Na época de Noé, eles não andavam em farrapos, vestidos com pele de animais. Eles não ficavam batendo uma pedra na outra para fazer fogo. Acorda! Vocês acreditam nisso? A arca que foi colocada Noé e sua família não era aquilo que conta para a gente. Ela era uma estrutura altamente tecnológica. Só que tiraram isso de nós. Porque se tivessem deixado isso, irmãos, estava muito claro. Quando o Senhor falou nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e outras coisas que eles tiraram e essas outras coisas e deixaram somente isso, a gente pensa assim, era pecado que Jesus estava falando e não era só do pecado, irmãos. Se o pecado destruísse o planeta, há muito que nós nem existíamos mais. Nós não estaríamos mais aqui. Então acorda, desperta aí. Amém? Então, irmãos, a China, ela vai criar também um super exército de soldados. Prestem aí atenção. Um super exército de soldados para combater embaixo da água. Mas o que tem lá na água, irmãos? O que tem embaixo da água? Pensem comigo. O que pode haver debaixo da água? Não é só peixe? Não, irmãos. Existem outras coisas que também foi ocultado de nós. E sabe o que, irmãos? Até isso tiraram de nós. Para que a gente não soubesse, mas esse conhecimento ficou com eles. Vocês acham que a China ia investir trilhões para construir um exército? Para entrar dentro dos mares profundos e explorar o quê? Não esqueçam de que Elon Musk disse que Trump iria fazer uma rebelião que chegaria nos portões do céu. Então vejam, irmãos, o quanto somos distraídos com tudo que está acontecendo, com tudo. Enquanto, irmãos, a TV lixo, ela joga aqueles programas medíocres. A turma das trevas trabalham e correm contra o tempo. Agora as redes sociais estão em alvoroço, irmãos, dizendo que esses alienígenas, eles vão se apresentar com o aval de Trump. Lembrando que o cavalo branco do Apocalipse está em curso. Lembram quando o Mastral falou aquilo? O homem entendia da agenda, irmãos. Ele falou uma coisa que começou a acontecer. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca falei. Uma vez a gente tinha colocado aí no canal uns vídeos sobre Philip Schneider. Ele perdeu a vida dele, irmãos. Sabe por quê? Porque ele denunciou a existência de intraterrenos. E tem mais. Quando eu ouvi uma das últimas entrevistas dele, irmãos, prestem atenção. Ele falou que havia uma agenda secreta dos governos ocultos que deveria estar concluída em 2030. Em 2030. Agora, como que esse homem, na década de 90, ele sabia disso? Como que ele ficou sabendo? E ele falou que um dos itens dessa agenda estava relacionado a algo como agulha. Mas que antes, irmãos, dessa agenda ser concluída em 2030, haveria uma apresentação em massa dos alienígenas vindos do espaço
que, na verdade, não era do espaço, eram da própria Terra. Eles eram os intraterrenos e um outro grupo que viviam além das rochas de gelo. Entenderam, irmãos? É isso. E isso é possível, sim. O próprio Senhor nos falou que a autoridade que foi dada ao Senhor Jesus, ela foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas que autoridade é essa, Jesus, que o Senhor tem debaixo da terra? Quem está debaixo da terra? Ora, uma autoridade para ser dada a um poder, a um rei, a um governante, ela tem que estar ativa para um determinado povo. Esse povo, ele tem que existir. Ele tem autoridade sobre isso. E quando o Senhor fala, por isso que eu estou falando, irmãos, pensem, saiam da bolha. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra existe algo, existe coisas. E o Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele tem autoridade sobre essas coisas. Então, irmãos, esse homem, Philip Schneider, ele falou desse evento, ele falou dessa agenda, que só agora estamos tendo acesso. E por causa disso, porque ele falou vários itens lá, eu vou tentar postar o vídeo aqui no canal, não sei se vai dar, mas ao menos uma fala do que ele disse, eu vou deixar legendado para vocês. Quem entende inglês vai saber o que esse homem falou. Que agenda oculta, que governo oculto é esse, irmãos? Ele já sabia da agenda, porque ele ouviu esses seres falando. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi mutilado e por isso ele foi conhecer a eternidade mais cedo. Então, irmãos, antes de vocês falarem alguma coisa, eu sugiro que vocês pesquisem sobre esse assunto, porque vivemos uma mentira. Tudo que aprendemos é mentira. Agora que estamos tendo alcance dessas verdades que foram tiradas de nós, nós precisamos de correr contra o tempo e aproveitar o conhecimento que estamos recebendo. Amém, irmãos? Lembrando também que uma certa senhora que foi diretora do Banco Mundial, que também era um vídeo que circulava muito na época, quando essa plataforma ela era mais livre, e ela dizia que quem mandava no governo, no Banco Mundial, eram os reptilianos, os intraterrenos. Iria falar que da besta do falso profeta e do anticristo iriam sair algo de dentro deles semelhante a rãs? Como é que o Senhor poderia falar isso? Então, irmãos, eles vão revelar porque Trump vai ajudar. Por isso estão falando das aparições que vão acontecer. Isso, irmãos, faz parte dessa agenda que Philip Schneider denunciou que iria acontecer. O mundo, irmãos, ele está se curvando a quem? Ao cavalo branco. Trump veio para vencer e vai vencer. Vejam que essa Páscoa
promete ser quente e blasfêmica também, por causa dos eventos que estarão chegando. E não me espantem se na Páscoa falarem que essas criaturas, que esses seres forem anjos. E muitos vão cair nessa, viu, irmãos? Então, irmãos, quando Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé, era sobre isso que ele estava falando. A gente sabe que muitos estão apreensivos, muitos de nós estamos alarmados, mas muitos estão distraídos. Mas no final, irmãos, isso vai cair como uma bomba na cabeça de milhões, se não bilhões de pessoas. Não esqueçam que os filhos dos anjos caídos, prestem atenção, nos dias de Noé, eles se alimentavam de... Será que isso não está acontecendo, irmãos? Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa que essa mídia corporativa ela não mostrou, mas que em sites mais confiáveis a gente pôde ler essa notícia. Parece que no final do ano passado, um homem lá da Bahia, ele estava produzindo comida em massa, adivinha com quê? Com aqueles que já tinham partido. Ele esperava essas pessoas partir para o além, depois ele pegava partes, fazia alimentos e vendia para o povo. Então, será que isso já não anda acontecendo aos montes aqui no mundo e a gente não sabe? Por quê? Irmãos, nós somos massa de manobra, nós somos gados. Enquanto eles estão evoluindo, enquanto eles estão planejando, colocando os planos em execução, nós estamos aqui distraídos com as novelas, com os noticiários, com as reportagens de fofocas. Irmãos, e isso não é só aqui no Brasil. Lá no Haiti. Vocês sabem o Haiti? Pois é. Lá os opositores, prestem atenção, vão direto para o caldeirão. Vocês sabiam disso? Se você for opositor de uma determinada autoridade, você parte para o além, mas você parte para o além indo para o caldeirão para depois servir para, eu nem sei como eu falo, para os soldados e para o povo que faz parte desse governo. E ninguém fala sobre isso. Então, irmãos, isso já está acontecendo, como nos dias de Noé. Inclusive, há muitos anos atrás, olhem para vocês verem como são as coisas. Um certo ex-bruxo relatou uma vez que vários políticos e famosos, inclusive o papai, sabe o papai? Pois é, inclusive o papai participavam a fim de alcançarem poder. Até o chuchu, irmãos. Então, olha o nível da sujeira que está esse mundo, irmãos. É muita coisa suja. Como vocês acham que o Senhor, na infinita santidade dele, está vendo essas coisas? Vocês acham que essas pessoas que participam dessa comilança, elas são humanas? São totalmente humanas, irmãos? Esses são híbridos. Filhos dos anjos caídos. A pergunta, irmãos, que não quer calar. Mas será possível isso, irmãos? Oh, irmãos, vocês estão dormindo ainda? Vejam lá na Bíblia quantos exemplos que o Senhor deu de pessoas que naquela época já participavam dessa comilança. Imaginem agora, no nível que estamos de pecado. Irmãos, esse povo, para alcançar poder,
Eles fazem qualquer coisa. Não pensem vocês que eles acreditam em Deus, que eles acreditam em Jesus. Oh, irmãos, por favor, vejam aí que tem artistas hollywoodianos que eles pararam no tempo. Tem uns que agora que ficaram velhos, eles estão mais novos do que antes eram. Vocês acham que aquilo é o quê? A harmonização facial? Olha lá, aquela lá que fez a harmonização facial, o que virou? Claro que não, irmãos. Isso é um tipo de como é que eu posso falar para vocês? De produto, vou falar assim, que não é alcançado por todos, mas aquela casta de artistas, aquela casta, esses aí conseguem, injetam, sabe aquela coisa vermelha? Pois é, aquela coisa vermelha fazem eles ficar mais jovens, mais robustos, mais corajosos, mais velozes. Lembram aí que na antiguidade aqueles deuses, eles se alimentavam desse líquido e que esse líquido agora ele está ao alcance desses filhos dos anjos caídos, irmãos. Eles praticam, vejam só a gravidade, eles praticam o mesmo que os nefelins praticavam nos dias de Noé. A roupagem deles mudou, irmãos. Mas os hábitos são os mesmos. Lembrando que por ano desaparecem, sem deixar vestígio, 3 milhões de pequenos brinquedos, sem deixar notícia para ninguém. Se alguém denuncia, a boca é fechada rapidamente. Lembram da música Evangelho de Fariseus? Pois é, irmãos. Não toca em lugar nenhum. É assunto proibido. Irmãos, a coisa é tão feia que dizem que para esses brinquedos que desaparecem, 95% são entregues para aqueles que vivem debaixo da terra. Porque isso funciona como um acordo. Eu forneço a carne e vocês me dão as sobras das suas tecnologias. Porque isso que temos, irmãos, isso que estamos vendo, não é nem um terço do que eles têm, do que eles dominam. Lembrando, irmãos, que eles são demônios. Então, Trump, como cavalo branco, ele vai apresentar os filhos dos anjos caídos, chamados de ETs, para o mundo. Acordou? Sugiro que você acorde. Eles estão alertando de que algo vai acontecer. Então precisamos estar preparados, irmãos, para não sermos pegos por esses eventos anormais. Eles iniciaram com força total, sabe quando? Eu já falei em outro vídeo, quando o CERN, através daqueles cientistas, atingiram a 4ª dimensão. Não seja alienado. O flúor, sabe aquele flúor? Pois é, ele é responsável por muitas distrações e dormências que hoje nós nos encontramos. Nós não, porque eu já deixei de usar. Irmãos, quando o CERN abriu o portal, os caídos vieram para cá. Quem estava preso foi solto e agora exige de Trump uma apresentação. Vai dar ruim? Vai. Tanto é que muitos estão aplaudindo, irmãos, esse tal momento
acreditando que os alienígenas vão salvar o planeta do caos. Tem desavisados no Brasil, irmãos, e no mundo inteiro, acreditando que esses irmãos galácticos, que são chamados por eles como seres de luz, vão levar o papai para o presídio e a dama para a esquina novamente. Olha o nível da imbecilidade que essas pessoas estão, irmãos. Mas tem gente, sabe, que acredita que esses seres de luz vão se apresentar, vão chegar para o papai e falar assim, vão chegar lá para o papai e falar assim: papai, tá na hora de você voltar para a gaiola. Dama, tá na hora de você voltar para a esquina. Olha só, irmãos, como é que pode? Primeiro, esses tais seres galácticos nunca foram da luz. Nunca. Segundo, eles nunca foram seres de outros planetas. Eles são demônios. E não virão para trazer a liberdade para ninguém. Eles vêm para trazer o quê? A operação do erro. Irmãos, esse mundo se encontra em um nível tão grande de pecados que eles não se assustam, esse povo que está aqui no mundo, eles não se assustam com nada mais, nada. Por isso que vai ter que vir a operação do erro. Uma cantora, é a melhor, é a top do Brasil, ela vai num palco e diz que ela é... Pensem, uma ex-convertida que se dizia crente, produzindo agora conteúdos adultos e colocando o filho para filmar. Agora parece que o pai vai filmar com ela, a irmã vai filmar. Então vai olhando o que faz esse povo ter medo, se assustar. Pensam aí, um pastor se assumindo gay, levitas virando o terceiro gênero, um papa dizendo que Jesus era comunista, que os alienígenas é a atacada final. Por isso que eu creio na misericórdia do Senhor. Ele deixou eles se revelarem justamente agora, para ver se ainda acorda alguns milhões que estão dormindo. Eles foram preparados para esse tempo por causa disso. Então é nesse cenário que eles serão apresentados, num cenário onde ninguém se assusta e que em determinado momento surge o Trump, surge o Elon e eles, como a Liga da Justiça, eles vão e desvendam o maior mistério da humanidade. Então, irmãos, eu acredito que com a posse do Trump, a sorte foi lançada. O que vem a seguir, só Deus é quem sabe. Prestem atenção, irmãos. Prestem atenção, porque isso é sério. Eles estão tentando trazer Nimrod de volta. Não me perguntem como. Eu não sei. Mas eu sei que eles acreditam de que os anjos caídos estão diretamente envolvidos nesse projeto, junto com os cientistas do CERN. Eles estão querendo trazer Nimrod de volta. Lembrando que Nimrod, ele foi o líder da construção da Torre de Babel. E o que Nimrod queria? Ele queria acessar os céus via portais, porque os anjos caídos, eles deram a localização para eles e a informação de como conseguir o feito, porque não é nada daquilo que vocês pensam. Ai, nós vamos construir uma torre para ficar mais pertinho de Deus. Mais um engano, irmãos, mais uma mentira, tá?
já se sabe que 1/3 daquela base superior, daquela torre, ela era uma cidade. E essa cidade é a base daquilo que hoje eles chamam de OVNIs. Era semelhante a uma nave alienígena. Então a Torre de Babel, assim como as naves alienígenas, elas possuem a tecnologia de anjos caídos. E elas têm uma tecnologia também eletromagnética celestial. Por isso que o Senhor teve que confundir a língua deles. Então foi para isso, irmãos. O Senhor desceu, olha para vocês verem o nível das coisas que já estavam. O Senhor teve que descer para ver de perto o que eles estavam construindo. E por isso, quando ele viu a tecnologia que os anjos caídos estavam fornecendo para aquele povo, ele confundiu as línguas. Porque se ele não tivesse feito isso, irmãos, a Torre de Babel seria destruída e depois eles iriam construir de novo. Então, por isso que a língua, ela foi confundida. Surgiram vários idiomas, porque aí um não podia mais se comunicar com o outro, entenderam? Por causa disso. Mas agora essa tecnologia voltou novamente, irmãos. Está de volta novamente. Agora, irmãos, o espírito de Nimrod, ele se apossou dos maiores cérebros do mundo. E eles estão acessando conhecimento através de quê? Dessa Babilônia celestial. Quem é a Babilônia celestial, meus irmãos? Aquela que está acima de nossas cabeças. Lembram de Efésios 6? Pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então existe uma Babilônia celestial. Então, irmãos, essas tecnologias vêm desses anjos caídos, os mesmos que deram as informações para Nimrod, que hoje se apresentam como alienígenas. A base dessa grande tecnologia que estamos vendo, esses grandes avanços tecnológicos, inclusive a IA, vem dessa Torre de Babel espiritual. Irmãos, grande parte dessas pessoas que nós vemos hoje são seres híbridos. Tudo isso será revelado para nós em breve. As dimensões vão abrir, os principados e as potestades vão se revelar para nós. Trump começou a dar esse pontapé inicial. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Compartilhe o vídeo, deixe o like. Nós sabemos que o algoritmo não vai nos impulsionar. Compartilhe nos grupos. Ajudem o nosso canal. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.